O Tribunal de Justiça suspendeu a liminar que autorizava a Prefeitura de Caraguatatuba a realizar uma barreira sanitária na entrada da cidade. Hoje pela manhã, uma fila enorme de caminhões se formou na rodovia dos Tamoios, com os motoristas à espera da abordagem das equipes do município. Mais de 1.100 veículos passaram pela vistoria que avaliava a temperatura corporal dos passageiros, além de orientar sobre o novo coronavírus. A Prefeitura diz que vai recorrer da decisão. E além dos possíveis impactos na nossa saúde, o avanço dos casos de coronavírus na região, com as medidas restritivas impostas pelo governo do estado para reduzir a circulação de pessoas nas cidades, reflete diretamente no bolso da população. Empresários, donos de pequenos negócios e autônomos calculam como superar essa fase com as portas fechadas e uma série de serviços suspensos. Quem conversa com a gente ao vivo por Skype é o especialista em finanças, Breno Andrade. Oi, Breno, boa noite para você. Obrigado por ter aceito o convite do Band Cidade. Quero começar esse nosso papo, Breno, perguntando para você como que dá para a gente organizar os nossos gastos e os nossos ganhos nesse momento de incertezas, né? Boa noite a todos. Bom, nesse momento de crise é muito importante a gente ter dimensão que ela vai afetar boa parte das pessoas. Então, para aquelas que já têm um pouco mais de dificuldade, por incrível que pareça, o primeiro passo é realmente ter um controle orçamentário na palma da mão. E hoje a gente tem, com o avanço da internet, muitos aplicativos bem desenvolvidos que a gente consegue sincronizar as nossas contas bancárias, cartões de crédito, justamente para ter na ponta do lápis qual é o direcionamento do nosso salário. Então a gente naturalmente agora consegue controlar a nossa entrada de receita, consegue direcionar aqueles gastos essenciais, aluguéis, condomínios, financiamentos, escola dos filhos, e talvez nesse primeiro momento começar a fazer algumas escolhas. Então a gente fala redução do plano de TV a cabo, redução de assinaturas de streaming de música, vídeo, games, que nesse momento podem ser boas soluções. Breno, são alguns luxos, né? Isso daí são alguns luxos do nosso dia a dia, uma comodidade que às vezes pode ser uma parcela pequena nessa questão aí dos aplicativos de música, 10, 20 reais, mas que no final esse dinheiro pode fazer a diferença nesse momento de economia, né? Nesse momento de economia é um momento muito sensível, porque alguns pontos a gente acaba não colocando na ponta do lápis, que nem você comentou. Por exemplo, a gente tem muitos hoje fazem assinatura de revistas, pagam academias, acabam consumindo através de aplicativos pedidos para alimentação e compras, que nesse momento a gente pode fazer boas escolhas justamente para ter um controle mais na palma da mão. Associado a isso, o que a gente tem? Para algumas pessoas que já têm assinaturas de um pouco mais de longo prazo, agora é o momento de aproveitar que algumas operadoras estão oferecendo um upgrade sem custo. Então, para aqueles que já têm um plano um pouco mais sofisticado, talvez fazer uma redução e aproveitar esse upgrade gratuito. É um momento de boas escolhas. A gente fala que, na maioria das vezes, se a gente tiver uns 50% do nosso orçamento direcionado para os gastos essenciais, 30% para gastos ali de variáveis e um pouco mais para manter o nosso padrão de vida, a gente consegue pensar em 20% para o pagamento de dívidas, investimento, justamente para esses momentos. E aí, entrando um pouquinho e complementando o que você tinha falado, algumas pessoas ainda não fizeram algumas coisas triviais, como, por exemplo, o saque do FGTS, que é uma boa oportunidade para aqueles que têm essa opção para resgate até agora no final do mês de março. Pode ser que a gente tenha uma capacidade de postergar, e para alguns pontos específicos, até quando a gente entra em dívidas, né, bancárias, até o Conselho Monetário, a gente teve uma aprovação na última semana para uma postergação, dependendo da dívida e dependendo do valor, de alguns dias ali, alguns meses no caso, com relação a esses grandes bancos. Então é o momento das pessoas avaliarem as dívidas, colocar na ponta do lápis realmente aquilo que é essencial para esse determinado momento e lembrar
que independente do momento de crise, todos estamos sendo afetados. Então, para aqueles que conseguem também abrir mão um pouquinho agora para pensar nos profissionais liberais, nas diaristas... Ô, Breno, e com relação à poupança, né? Você falou do FGTS, né? Que é um dinheiro extra, não está previsto no orçamento. Quem tem poupança também dá para recorrer, Breno, nesse momento emergencial, é melhor aguardar para ver o caminhar das coisas aí? Bom, a poupança hoje, para aqueles que ainda têm investimento nessa aplicação financeira, é um momento sim para aqueles que precisam retirar para fazer essa utilização de orçamento mensal, então pagamento de compra, alimentação, até mesmo qualidade de vida, até porque com uma das medidas adotadas pelo Banco Central na última semana e de redução de taxa de juros, a gente tem uma rentabilidade na poupança muito pequena. Então, nesse momento, no momento de optar justamente investimentos como a poupança, investimentos através do Tesouro Direto, investimentos mais conservadores, eles servem para nos dar conforto a passar esse momento um pouco mais turbulento. Breno, muito obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade, viu? Dicas valiosas nesse momento de economia. Grande abraço, querido. Boa noite. Valeu. Olha, uma massa de ar seco que atua na região deixa o tempo firme nesta semana. No litoral ainda há condições de chuva fraca e isolada e as temperaturas seguem baixas durante a manhã, com uma leve sensação de frio. Os detalhes no mapa. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Por enquanto, tempo firme em praticamente todo o estado de São Paulo. Amanhã, quinta-feira, não será diferente. Deve chover apenas no norte paulista, com instabilidades em altos níveis da atmosfera. Mas no Vale do Paraíba, o dia será marcado por sol, pouca presença de nebulosidade e temperaturas em gradativa elevação. Em Taubaté, o sol aparece e a temperatura deve chegar aos 28 graus na tarde da quinta-feira. Chuva apenas no domingo e de forma rápida. Em São José dos Campos, esse mesmo cenário. Tempo firme até o sábado, chuva apenas no domingo, temperaturas que devem variar entre 26 e 29 graus. Em Campos do Jordão, a expectativa é de chuva no domingo. Até lá, o que chama atenção são as baixas temperaturas, principalmente pela manhã. O sábado deve começar com apenas 8 graus de mínima. Em Caraguatatuba, não tem previsão de chuva nesses próximos dias. Temperaturas em gradativa elevação, mas que já vão cair no final de semana. E ainda hoje no Band Cidade, profissionais de educação física utilizam as redes sociais para orientar os seguidores com dicas de exercícios que podem ser feitos em casa. 7h10.